A Red Bull terá capacidade de se reerguer com a nova direção? O que Max Verstappen verdadeiramente considera sobre a transformação mais significativa que a escuderia experimentou em 2 décadas? E qual o motivo pelo qual essa mudança pode determinar o destino da equipe mais dominante dos anos recentes? Vamos explorar hoje os detalhes internos de uma das alterações mais marcantes da Fórmula 1 contemporânea. A partida de Christian Horner da Red Bull após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha surpreendeu totalmente o universo do automobilismo. Falamos sobre o indivíduo que liderou a equipe desde 2005, edificando um império que obteve 6 títulos de construtores e converteu a Red Bull na potência mais respeitada do grid. Horner representava mais que um simples diretor de equipe, ele personificava a Red Bull, o criador de uma época dourada que abrangeu os títulos de Sebastian Vettel e o domínio completo de Max Verstappen nos anos mais recentes. Atualmente, pela primeira ocasião em quase 2 décadas, uma nova liderança toma as rédeas. Laurent Mekies, o francês que abandonou a Racing Bulls para se converter no segundo diretor de equipe da história da Red Bull na Fórmula 1. Porém, surge a questão que todos desejam esclarecer. Qual a reação de Max Verstappen diante dessa transformação monumental? O tetracampeão mundial, que possui contrato válido até o término de 2026, não ocultou suas primeiras percepções. E veja, suas declarações podem impressionar muitas pessoas. Verstappen foi transparente. Aprecia a forma como Laurent está atuando. Afirmou que o francês demonstra grande motivação, formula as questões apropriadas tanto para ele quanto para toda a equipe. Palavras que ecoam quase como uma aprovação pública ao novo diretor. Isso adquire especial relevância considerando que Verstappen já colaborou com diferentes lideranças durante sua trajetória e sabe identificar competência quando a encontra. Contudo, aguarde. Existe algo extremamente interessante aqui. Verstappen mostrou-se realista ao extremo quando reconheceu que os benefícios dessa mudança não surgirão nesta temporada. Ele próprio declarou que é bastante complexo perceber qualquer tipo de vantagem este ano, mas espera ver a influência de Mekies nos próximos 1 ou 2 anos. Isso nos conduz a uma reflexão aprofundada. Será que a Red Bull está executando uma estratégia de longo prazo? Estariam dispostos a sacrificar resultados imediatos por uma reorganização que pode gerar frutos futuramente? Em uma categoria onde cada centésimo de segundo é fundamental, essa paciência estratégica pode representar tanto uma qualidade quanto um risco enorme. E tratando de resultados imediatos, a condição atual da Red Bull é minimamente inquietante. O final de semana na Hungria foi caracterizado pelo próprio Helmut Marko como o mais difícil da temporada. Verstappen partiu em 8º, finalizou em 9º, obteve apenas 2 pontos insignificantes. Simultaneamente, Oscar Piastri comanda o campeonato com 97 pontos de diferença. 97 pontos. É uma margem que praticamente eliminou as possibilidades de Verstappen conquistar seu 5º título mundial consecutivo. Para um piloto habituado a dominar corridas, essa realidade deve ser particularmente difícil de aceitar. E a situação não termina aí. Yuki Tsunoda, o companheiro de equipe japonês, teve um final de semana ainda mais complicado. Partiu dos boxes após ser eliminado no Q1, terminou em 16º lugar e não pontua desde o Grande Prêmio da Emília-Romagna. Representa uma crise de performance que ultrapassa 1 ou 2 finais de semana problemáticos. Estamos observando uma equipe que dominou completamente a categoria nos anos recentes, atravessando sua maior crise de identidade. A pergunta que permanece é: como uma equipe que parecia invencível há poucos meses atingiu este estágio? Mas retornando ao Mekies, existe algo que destaca nas palavras de Verstappen. Ele caracterizou o novo diretor como uma pessoa de mentalidade aberta, alguém com quem a comunicação está acontecendo bem e irá aprimorar ainda mais com o tempo.
São palavras significativas vindas de um piloto que não costuma distribuir elogios sem fundamento. Verstappen conhece o que significa trabalhar com liderança de excelência, e se ele está otimista com Max, talvez existam razões para a Red Bull manter a esperança. A sintonia entre piloto e diretor de equipe é essencial para o sucesso, e essa primeira impressão positiva pode ser um indicador encorajador. Agora vamos abordar o elefante na sala. A pressão sobre Laurent Mekies é absolutamente colossal. Ele não está simplesmente assumindo qualquer equipe. Está recebendo uma escuderia acostumada à vitória, com pilotos de altíssimo patamar e expectativas estratosféricas. A torcida, os patrocinadores, a mídia, todos esperam que ele preserve o padrão Red Bull de excelência. Mas como realizar isso em meio a uma crise de performance que parece estar se intensificando a cada corrida? O histórico de Max inclui passagens pela Ferrari e Racing Bulls, mas comandar a equipe principal é um desafio completamente distinto. A grande questão é: Mekies terá tempo suficiente para implementar suas transformações? A Fórmula 1 é um ambiente implacável, onde resultados ruins podem custar carreiras em questão de meses. E com Verstappen claramente frustrado com o desempenho atual do carro, quanto tempo a paciência irá durar? Lembrem-se, estamos falando de um piloto que conhece o sabor da vitória melhor que ninguém nesta geração. A tolerância para resultados medianos pode ser menor do que muitos imaginam. Por outro lado, existe uma oportunidade única aqui. Max provém da Racing Bulls, conhece profundamente a filosofia Red Bull, mas também traz uma perspectiva externa que pode ser precisamente o que a equipe necessita para superar esta fase complicada. Às vezes, mudanças radicais geram os melhores resultados, especialmente quando são executadas por pessoas que compreendem tanto o DNA da organização quanto as necessidades de evolução. Sua experiência prévia dentro do grupo Red Bull pode facilitar a transição e acelerar o processo de adaptação. O que mais me chama a atenção nessa história toda é o momento. A Red Bull realizou essa mudança de liderança justamente no instante em que está enfrentando sua maior crise de performance em anos. Pode parecer o pior momento possível, mas talvez seja exatamente o momento certo. Quando uma equipe está na zona de conforto, mudanças estruturais podem gerar resistência. Quando está em crise, todos ficam mais receptivos a novas ideias e abordagens diferentes. E não podemos esquecer do contexto maior da Fórmula 1 atual. McLaren e Ferrari estão mais competitivas que nunca. Mercedes está em processo de renovação com a chegada de Andrea Kimi Antonelli, e até equipes como Aston Martin e Alpine mostram sinais de progresso. O grid está mais equilibrado, e isso significa que a Red Bull não pode mais contar apenas com superioridade técnica absoluta para vencer corridas. A competitividade crescente do campeonato torna cada decisão estratégica ainda mais crucial. A realidade é que Laurent Mekies está ingressando numa situação onde precisa administrar expectativas, reconstruir a confiança interna e, ainda por cima, entregar resultados em pista. É um desafio que testaria qualquer pessoa, mesmo as mais experientes. Mas se há algo que aprendemos na Fórmula 1, é que as mudanças mais improváveis às vezes geram os resultados mais surpreendentes. Então, enquanto acompanhamos essa transição histórica na Red Bull, uma coisa é certa: os próximos meses serão absolutamente decisivos, não só para Laurent Mekies, mas para toda a equipe. Verstappen já ofereceu seu voto de confiança inicial. Agora resta saber se essa confiança se transformará em vitórias na pista. O que vocês acham? Max conseguirá recolocar a Red Bull no topo? Ou essa mudança chegou tarde demais para salvar a temporada 2025? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam se acham que a Red Bull vai se recuperar e se inscrevam porque essa história ainda tem muito pano para a manga. O futuro de uma das maiores equipes da Fórmula 1 está sendo escrito agora, e vocês não vão querer perder nenhum capítulo dessa saga.